Pessoal, segunda parte do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Bom, a gente começa com a leitura do artigo 3º e seu parágrafo único da Lei 7.210, que é Lei de Execução Penal, a LEP, mais conhecida como LEP. Tá? Bom, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Ao condenado e internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Condenado, presídio. Internado, tá aquele que está passando por uma medida de segurança. Tá? Parágrafo único: não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Ou seja, embora todos os direitos do condenado e dos internados continuem assegurados, artigo 5º, inciso 59 e artigo 38 do Código Penal está lá elencado. Alguns deles, obviamente, sofrem restrições após a sentença penal condenatória, como, por exemplo, a perda temporária de liberdade, é óbvio, né? Vai ficar lá recluso, tá? Questão interessante diz respeito à suspensão dos direitos políticos, conforme preconiza a Constituição Federal no seu artigo 15, que diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se dará nos casos de, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durará seus efeitos. Ou seja, ele fica com seus direitos políticos suspensos, né? Preso não vota, ok? Então, prevalece, no entanto, tese contrária, isto é, seguindo o mandamento constitucional, suspendendo a capacidade ativa do reeducando enquanto durarem os efeitos de sua condenação. Nesse sentido, parece caminhar o artigo 18º da Resolução 113 do CNJ, que diz o seguinte: o juiz do processo de conhecimento expedirá ofícios aos tribunais regionais eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso 3 da Constituição, ou seja, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. É proibida a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3 que acabei de ler. Mas o STF admitiu que, abre aspas, possuindo repercussão geral, a controvérsia sobre a suspensão de direitos políticos versada no artigo 15, inciso 3 da Constituição da República Federativa do Brasil, no caso de substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Quanto ao preso provisório, em prestígio ao princípio da presunção de inocência ou de não culpa, poderá este preso provisório votar e ser votado, devendo o Estado adotar as medidas cabíveis para que sejam instaladas sessões nos estabelecimentos coletivos. Isso é o que diz o artigo 136 da Lei 4.737 de 65. IPC, o que eu vou falar agora. Nos termos da Lei Complementar 135/10 de 2010, são inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, ou proferida por órgão judicial colegiado, ou seja, tribunais, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Inciso 1. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Número 2. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei, que regula a falência. Inciso 3. Número 3, melhor dizendo, contra o meio ambiente e a saúde pública. Número 4. Crime eleitoral, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Número 5, de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação, a perda do cargo ou a inabilitação para o exercício de função pública. Número 6, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Número 7, de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. Número 8, de redução à condição análoga à de escravo. Número 9, contra a vida e a dignidade sexual. Número 10, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Ou seja, nesses crimes que eu falei, Lei Complementar 135/2010, são inelegíveis
os que forem condenados em decisão transitada em julgado. Não é uma sentença. Sentença é a primeira instância. Vai de recurso, subindo de entrância em entrância, tribunais. Quando chega a decisão transitada em julgado, não cabe mais recurso, tá? Ou proferida por órgão colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos para o cumprimento da pena desses crimes que eu elenquei, tá? O parágrafo único reforça preceitos garantidos constitucionalmente, tá? Artigo 3º, inciso 4, artigo 4º, inciso 8º e artigo 5º, inciso 42, todos da Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, o artigo 3º, parágrafo único, diz o seguinte, parágrafo único: não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Aí vamos lá, artigo 3º, inciso 4 da Constituição. Artigo 3º, inciso 4º. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º, inciso 8º. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Ou seja, inciso 3º e 4º, princípios fundamentais, basilares da nossa Constituição. Bom, o direito fundamental, no seu artigo 5º, tá? Inciso 52, ou 42, melhor dizendo: a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ok? Ok. Bom, vamos ler agora, seguindo a LEP, o artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. É importante essa cooperação da comunidade porque toca a execução da sanção penal, pena e medida de segurança. Importância é essa ressaltada no artigo 25 da exposição de motivos da LEP, muito além da passividade ou da ausência de reação contra as vítimas mortas ou traumatizadas. A comunidade participa ativamente do processo de execução, quer através de um conselho, quer através das pessoas jurídicas ou naturais que assistem ou fiscalizam não somente as reações penais em meios fechados, penas privativas de liberdade e medida de segurança detentiva, como que é o caso do Champinha, né? É um caso sui generis, como já foi falado na primeira parte. É só consultar nossa playlist, já está disponível no canal, como também em meio livre, pena de multa e penas restritivas de direitos. Para o auxílio da execução da pena e da medida de segurança, a Lei de Execução Penal prevê 2 importantes órgãos, ou seja, setores de participação, ou seja, o patronato, que está no artigo 78 e 79 da LEP, e o Conselho da Comunidade, artigo 80 e 81 também da LEP. Assim, nós encerramos a nossa parte do estudo do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Bom, daí nós vamos pular, né, no próximo encontro e vamos ler dos órgãos da execução penal, tá ok? Aí depois vamos ler do condenado e do internado. Por quê? Porque eu acho bem mais didático você saber os órgãos da execução penal, né? E a parte do apenado, do condenado e do internado é até mais tranquila, o direito e deveres, o direito que ele tem, o que ele tem que fazer, né? Enfim, ok? Ficamos por aqui. Até o próximo encontro sobre lei de execução penal, que nós vamos tratar, tá? Sobre os órgãos de execução penal, ok? Disposições gerais, beleza? E assim por diante. Um abraço, até a próxima.